Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um PQS Master Talks e no dia de hoje nós vamos falar sobre o setor econômico da indústria, com dois grandes advogados, duas grandes figuras do mundo corporativo. Nós temos hoje conosco aqui a Cláudia Trancoso, que é diretora jurídica da Britânia Filco, e o André Bretanha, que é diretor jurídico do Grupo Boticário. Portanto, não tenho nenhuma dúvida de que no dia de hoje nós teremos aqui inúmeros insights sobre questões relevantes do setor da indústria, mas também desse universo corporativo. E do meu lado, mais uma vez, o nosso sócio CEO do escritório, Eduardo Moura. André, Cláudia, Eduardo, muito boa tarde, é um prazer tê-los conosco. Bom, vamos começar. Eu já vou passar a palavra para a Cláudia. Normalmente, vocês que nos acompanham sabem, nós começamos de maneira muito descontraída, entendendo um pouco da carreira, né, dessas grandes personalidades que nos acompanham e que doam um pouco do seu tempo para conversar conosco sobre todo o cenário que envolve, né, o mundo corporativo em que eles estão inseridos. Então, Cláudia, é um prazer tê-la novamente conosco, né? Você que é parceira de longa data do escritório, de inúmeras iniciativas, com o jurídico de saias, né? Você é uma das grandes empreendedoras do direito, presidente da Comissão de Advocacia Corporativa da OAB Paraná. Então, uma alegria tê-la conosco e nós gostaríamos de saber um pouco dessa tua história e, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, né, o teu convite, Pironte, Eduardo também, né, que é amigo de longa data aí, né, trabalhamos muitos juntos, anos. Né, e que bom estar aqui com o André, também um gestor jurídico super admirado, né. Então, diz que a gente agora não, né, quem é corredor, assim, que nem eu, né, diz que a gente não faz aniversário, a gente muda de categoria, né, na corrida, então eu estou mudando sempre de categoria. Bom, enfim, eu comecei, né, em escritório de advocacia, mas eu sempre quis trabalhar em empresa. E por que eu sempre quis trabalhar em empresa? Porque quando eu estava na faculdade, eu fiz um estágio numa empresa. E eu fiquei completamente, assim, fascinada pelo mundo corporativo. Eu já tinha feito estágio em escritório, já tinha feito estágio em tribunal, né? Então eu já conhecia um pouquinho como funcionava aquela dinâmica do serviço público, uma dinâmica de escritório de advocacia, naquela época, assim, que a gente realmente, o estagiário ia no fórum, né? Fazia realmente mais um trabalho de campo, mas realmente o que me fascinou foi o último estágio que eu fiz na faculdade numa empresa. E eu gostei daquela coisa de todo mundo trabalhar junto e o jurídico trabalhar com outras áreas. Né? Só que naquela época, né, anos 90, a gente não tinha essa oferta de vagas em empresa. Estava no começo da industrialização aqui do Paraná, né, aquela coisa muito incipiente, e eu fui para o escritório de advocacia que atendia empresa. E fiquei lá por 5 anos, sempre gostando muito no dia que eu ia no cliente, porque eu sempre gostei de empresa, então gostava muito daquela dinâmica assim, de todo mundo trabalhar junto, no mesmo espaço, aquele, né, open space, assim, sempre gostei daquilo. Uhum. E daí veio a industrialização no Paraná, vieram as montadoras, né, e eu vi nisso uma oportunidade de mudar. Daí, por quê? Porque eu já já estudava francês desde os 15 anos, então lá, quando eu já tinha 5 anos de formada, assim, eu já tinha terminado, inclusive, curso superior na Aliança Francesa, tal, de inglês, além do inglês, né, que eu já tinha de antes, um francês muito fluente, eu apliquei para a Renault, óbvio, né, e daí fui contratada, e apesar de eu já ter 5 anos, né, que eu estava formada, que eu trabalhava, né, em escritório de advocacia, a vaga era de júnior. Eu falei assim, é essa aqui mesmo. Essa aqui mesmo, porque o que eu enxerguei foi uma possibilidade de carreira numa empresa, ainda que fosse para, sabe, fazer esse step back assim, e começar como júnior. E não me decepcionei, porque eu tive realmente uma carreira, fiquei 14 anos no jurídico da Renault, passei, né, por diversas áreas, tive uma possibilidade de fazer algumas missões fora, na França, né, trabalhar com o pessoal da matriz do jurídico, né, mundial. Então, assim, uma oportunidade de carreira excelente, contratos internacionais, contratos de transferência de tecnologia, assistência técnica, que eu tinha que trabalhar com os engenheiros.
Então foi muito bacana isso, porque eu tinha os meus colegas na França com quem eu fazia os contratos de transferência de tecnologia e de assistência técnica, eram todos da área de engenharia. Então isso, assim, abriu a cabeça, sabe? E o fato também de você trabalhar numa multinacional e que estava vindo para o Brasil e que tinha, assim, começou de uma né, chamava de newcomers no começo, né? Mas trazia uma outra cultura que a gente não estava acostumado, muito menos aqui em Curitiba. E veio também muita gente de São Paulo, então a gente conseguiu, assim, sabe, ter essa visão um pouco mais expandida, vamos dizer assim. E daí lá eu fiquei os 14 anos, quando me surgiu a oportunidade de assumir, né, o jurídico da Britânia. E foi para mim um super desafio, porque eu tinha essa coisa, né, que eu queria ser gestora, eu queria montar um jurídico assim que fosse não a minha cara, mas assim que tivesse o meu jeito e que eu pudesse aplicar várias coisas que eu aprendi na Renault. A Renault realmente foi uma escola para mim. E teve essa oportunidade na Britânia. Eu entrei na Britânia em 2013, né? Eduardo entrou um pouco depois, 2014, né? A gente fez muita coisa junto, sim, né? Toda a parte de compliance, eu tenho muito orgulho e sempre falo, assim, quando eu falo na empresa, né, sobre código de ética, comitê de ética, assim, eu sempre lembro de você e falo em você porque foi como a gente começou, né? E foi muito bacana. Também uma outra escola, um outro tipo de empresa, um outro tipo de reporte, tudo diferente, assim, como se eu tivesse... Uma empresa familiar, né? Uma empresa familiar, uma empresa, né, que tem assim, um direcionamento muito diferente, até por conta da cultura, né? A cultura francesa é diferente da cultura brasileira. Sim. Então, isso para mim também foi um super desafio. Assim, o que eu cresci principalmente nos primeiros 5 anos na Britânia, cresci pessoalmente. Sabe, o que eu amadureci, já me considerava uma pessoa madura, mas assim, eu amadureci demais assim nesses primeiros 5 anos e foi, né, está sendo uma experiência muito, muito boa, muito enriquecedora. E, paralelamente a isso, porque, né, a gente não para, né, desde 2010 que eu coordeno o Jurídico de Saias, né, que é um grupo de advogadas corporativas, que nasceu em 2009 lá em São Paulo. Em 2010 a gente formou um grupo regional aqui no Paraná, as Saias Paranaenses. Eu faço essa coordenação aqui no Paraná, com eventos e realmente ali com um network muito forte entre as Saias. Faço parte também do Comitê Nacional do Jurídico de Saias. E faz desde 2022, né, na gestão de 2022 a 2024, que eu estou à frente da Comissão da Advocacia Corporativa, que nessa última gestão, né, que é a minha gestão como presidente, a gente conseguiu que fosse uma comissão só de membros de departamentos jurídicos. Então, as discussões dentro da comissão são muito mais ricas e muito mais ligadas ao nosso dia a dia do departamento jurídico. Porque, assim, a nossa advocacia é uma advocacia diferente. Ela não é melhor nem pior, né? Não tem um certo e não tem um errado, mas uma advocacia de um escritório de advocacia é diferente de quem está num jurídico interno, né? Então, essa possibilidade de a gente gerar essa discussão tem agradado muitas pessoas e tem feito com que muitos advogados, inclusive de empresas pequenas, tenham vindo para a comissão. Hoje a gente está assim, com quase 80 membros na comissão e eu vejo, porque você tem que comprovar que você é de alguma empresa, né? E eu faço essa verificação. Nossa, tem empresas que eu nunca imaginava que tinha jurídico. Eu fico muito feliz de ter um advogado interno, às vezes é uma pessoa só. Sim. E que essa pessoa está atuando no jurídico interno e quer interagir com outros jurídicos, assim, porque o network realmente é muito forte. Então, sem em breves dúvida. Palavras, para não ficar o podcast inteiro, é isso. Maravilha, maravilha. André, bom, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Eu já te conheço de alguma data, mas a tua história se confunde bastante com a história também do Grupo Boticário. Você que teve um bom período lá dentro e continua lá. Eu queria entender um pouco dessa tua carreira, que com certeza é uma carreira que deve te deixar muito feliz, né? Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Obrigado, Rodrigo, Eduardo, pelo convite. Um prazer estar aqui com a Cláudia. Esse mundo corporativo é muito pequeno, né? A gente acaba se encontrando em vários fóruns aí há vários anos.
Como a Cláudia falou, mas diferente do que a Cláudia falou, eu não tinha a mínima ideia o que era um mundo corporativo quando eu era estudante. Acho que 99% dos estudantes de Direito não tem a mínima ideia. Então, não era a minha primeira opção, eu nem sabia que existia essa opção. Eu fiz estágio na Defensoria Pública, na área de família. Eu também na Defensoria Pública. A matéria que eu mais gostava da faculdade. Eu pensava em fazer concurso, ainda bem, olhando para trás, não era para mim, mas eu pensava em fazer concurso. A minha melhor matéria da faculdade era o Direito Penal. Eu adorava o professor, que todos odiavam, era o melhor professor, eu ia muito bem, então eu pensava talvez seguir a carreira criminal. E depois de formado eu não tinha ideia para onde eu ia, estudava para concurso, aonde eu começava, mas eu sabia uma coisa, eu sempre gostei muito de estudar línguas, e nessa época eu comecei, já na faculdade, comecei do nada, eu tinha muitos amigos japoneses, eu comecei a estudar japonês mais por curiosidade, e terminando a faculdade surgiu uma oportunidade de uma bolsa de estudos para ir estudar no Japão. Na mesma época eu estava tentando trainee em algumas empresas, até fui chamado em algumas. Falei, a oportunidade de continuar estudando e ter mais tempo para decidir o que eu quero da vida, né? E fui para o Japão, a princípio para ficar 2 anos, fiquei 4 anos no Japão. Fiz o meu mestrado em Direito Internacional no Japão, em japonês, né? Nem eu acredito, mas funcionou. Lá eu conheci minha esposa, que é japonesa, importei a minha esposa, né, para cá, e voltei para o Brasil depois de 4 anos, tinha oportunidade de continuar para um doutorado, falei, não, o que eu decidi é que eu não queria carreira acadêmica, porque se eu entrasse para o doutorado aí era acadêmico, e voltei para o Brasil para procurar. E aí eu senti uma dificuldade no início, porque eu já não era mais recém-formado para entrar num programa de trainee, que eu estava acostumado e estava indo bem antes de ir, mas eu voltei 4 anos depois, na minha cabeça eu estava no mesmo ponto, mas eu já estava 4 anos na frente, então colegas já tinham passado em concurso, colegas já estavam em escritório, e eu ainda estava em começo de carreira, então dá aquela pequena angústia. E eu tive uma sorte, como diz, né, muita gente, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho, né? Eu tive uma sorte de um escritório em São Paulo precisar de advogados que falassem japonês. E um dia o sócio do escritório veio a Curitiba, me convidou para um café da manhã, e a entrevista foi falando de qualquer coisa menos do direito. E no final da conversa, no café da manhã do hotel dele, ele falou, eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu falei, pô, tá bom, né? Mas o que eu vou fazer mesmo, né? Ele falou, você vai trabalhar com propriedade intelectual. Eu falei, bom, vou ser sincero, já que estamos sendo sinceros, né? Não sei o que significa, nunca vi isso na faculdade. Se eu tive essa aula, eu faltei, porque eu nunca fui. Ele falou, não, o que eu quero é o teu japonês, o resto eu te ensino. Então foi aquele combinado perfeito. Foi sensacional, uma experiência sensacional, um escritório muito, muito bom. Todos que trabalham lá, eu agradeço até hoje. Fiquei 2 anos lá e antes disso eu mandava currículo para todo lado, né? Porque nessa hora você já tinha até casado no Japão, não tinha emprego aqui. E certo dia me ligaram do Boticário, que na época não era Grupo Boticário, era Boticário, precisava um advogado que soubesse fazer o quê? Propriedade intelectual. Então eu até brinco que eu só estou no Boticário hoje porque eu falo japonês, né? Porque senão, senão eu não teria sido contratado no escritório e não estaria no Boticário. Eu entrei ali como advogado júnior, né? Há 17 anos atrás, e ali estou. Por isso que eu disse que a tua história se confunde com e ali estou, 17 anos depois, comecei como júnior, fui crescendo na carreira, coordenador, gerente sênior, até chegar à diretoria, né? E fazendo propriedade intelectual agora é um pedacinho pequeno do que eu faço, né? Continua sendo a área que me colocou ali, que eu adoro, né? Uma área de expertise, mas a gente acaba criando esse vínculo dentro de uma empresa que você aprende a não ser mais um especialista, você passa a ser um generalista, especialista na empresa e no setor que você trabalha, né? E hoje eu não me enxergo fazendo qualquer outra coisa que não no mundo corporativo. Você vê como é engraçado, né? A gente vai mudando, vai aprendendo e, de novo, você vai estando preparado para quando as oportunidades aparecem, você agarrá-las, né? Sem dúvida. Você sabe que, agora para puxar a conversa com o Eduardo aqui, 2 questões que vocês trouxeram me parecem bem importantes para que a gente comece a conversar sobre esse perfil, talvez,
de um novo profissional. Porque, veja, a gente está falando de uma história de 17 anos, ou seja, de uma história que é longa nas empresas, né? 20 anos, 17 anos nas empresas, dedicações, 14 anos na Renault. 25 ao todo de 25 corporativo. ao todo de corporativo. Né? Então, são trajetórias longas, mas com o mesmo perfil de pessoa. Que são pessoas empreendedoras, no sentido de investir antes da oportunidade aparecer. Eu gosto muito de um livro que chama Boa Sorte, e esse livro, no final, ele mostra isso. Na verdade, nós plantamos a nossa boa sorte com pequenas etapas da nossa carreira, da nossa vida. E eu vejo a história, por exemplo, do Eduardo. Hoje você falou da propriedade intelectual, você não fazia ideia de que aula que você aprendeu, né? A própria estrutura do jurídico corporativo, hoje você vê lá na comissão da OAB, a maioria das pessoas que está ali não tem nos bancos escolares as expertises, as soft skills, muitas vezes, que a gente precisa ter para lidar no jurídico corporativo e etc. E eu acho que o jurídico corporativo ele tem muito a ensinar a advocacia dos escritórios de advocacia. Hoje nós não nos vemos como um escritório tradicional, né? É muito uma visão nossa, obviamente não sei se a gente está certo ou está errado, ou seja, mas de qualquer forma nós buscamos todos os dias inovar na advocacia para que nós tenhamos uma visão mais integrada do processo. E vocês trouxeram muito isso, né? Hoje, por exemplo, pouco do que você faz é propriedade intelectual, né? Pouco do que a Cláudia faz talvez seja aquilo que trouxe para uma inovação de um jurídico corporativo na Britânia que você já fazia na Renault. E quando o Eduardo veio ao escritório, eu me lembro, eu convidei o Eduardo num café, né? Eu tive uma situação no escritório em que eu precisava de um diretor de compliance. Na época a gente não tinha diretoria, a gente tinha coordenação, né? Coordenações. Eu precisava de um coordenador e o Eduardo estava muito bem colocado, mas ele tinha vindo do mundo corporativo e tinha iniciado ele foi empreender no mundo acadêmico, etc. Era sócio de uma escola de compliance, etc. E trabalhava com isso. Eu falei, bom, eu vou arriscar. E quando eu fui conversar com o Eduardo, eu percebi um perfil muito diferente. Porque é um profissional que nunca tinha sido advogado. Eu brinco com ele que é o advogado, ele e mais alguns poucos que eu conheço, são o jovem advogado mais velho que eu conheço na OAB. Né? Porque quando ele veio para o escritório, ele já tinha quase 20 anos de carreira de compliance. E nunca num escritório de advocacia. Mas quando a gente precisou no escritório atender uma demanda de um cliente do mundo corporativo que disse, olha, eu preciso de um entregável X. E era um framework novo que nós não tínhamos no escritório e que a gente não aprendeu na faculdade. E eu sentei com o Eduardo e falei, Dudu, a gente precisa, era sexta-feira, a gente precisa entregar um framework na segunda para ser contratado. Ele falou, deixa comigo. Sábado e domingo ele ia conversando comigo por telefone, eu estou pensando nisso e nisso, e eu só validar, porque eu pouco entendia daquilo que ele estava me trazendo, justamente por essa vivência global, né? E daí teve uma hora que até dei um apontamento, falei, Dudu, acho que isso aqui, ele falou, cara, eu conheço isso aqui, se a gente fizer isso, não vai passar no departamento Y. Tá bom? Vamos respeitar. Bom, no final das contas, apresentamos ao cliente, o cliente adorou, disso veio um novo framework que a gente ganhou muito mercado. Então, o que eu queria trazer, né, para trazer o Dudu para a conversa e etc. Eu acho que o mundo corporativo ele também precisa treinar um pouco os advogados para que os advogados saibam se relacionar. Né? Porque eu vejo, por exemplo, eu não sei se o perfil é o mesmo, mas pelo que eu percebo de vocês têm um time muito forte dentro da... O Boticário tem um time muito forte, né? Conheço boa parte do time, a Britânia também. Então, vocês podem fazer muito do que vocês querem fazer em casa. Mas é estratégico, vai depender do momento, da situação, do que vale ou não a pena internalizar, porque condições vocês têm. Né? Então, Dudu, queria que você falasse um pouco, depois a gente passa para o André e para a Cláudia de novo. Não, bem legal. Primeiro eu queria agradecer a presença, né, Daniel, Cláudia. Cláudia, uma amiga aí que o mundo corporativo trouxe para a minha vida. A gente se conhece já há bons anos, né? Desde 2014, pelo menos. Aprendi muito com a Cláudia trabalhando, né? Essa experiência que ela tem no mundo corporativo foi algo que agregou bastante lá na minha vida, dentro da Britânia, que não era uma empresa com uma dinâmica simples, né? Ela tem muita diversificação de negócio, de produto, então era um negócio extremamente complexo e que me ensinou muito. Quando vocês estavam falando, eu estava pensando exatamente, parece que você leu o meu pensamento, estava pensando exatamente nesse contexto. A gente tem uma sinergia. Temos. Que bom, né? Eu acho que é por isso que a gente é sócio. Senão não ia dar certo. Eu acho que, de fato, onde eu consegui agregar maior valor dentro do escritório foi
pelo fato de eu ter vivido a vida do outro lado do balcão, de ter contratado consultoria, de ter contratado escritórios, de saber o que você espera quando você está sentado lá do outro lado do balcão, e que às vezes o prestador de serviço não tem muito essa noção, ele não sabe, ele tem uma visão do que é o negócio dele, do que ele quer entregar, mas não necessariamente aquilo que quem está contratando de fato precisa, o que a pessoa que está contratando de fato precisa. E quando eu comecei a minha carreira, na verdade, na consultoria, né? Eu comecei lá em 2002, minha carreira numa consultoria, chamava-se Conformity, então eu tive 12 anos de consultoria antes de eu ir para o mundo corporativo. Ali eu aprendi a fazer uma consultoria de alto nível, mas foi quando eu sentei lá do outro lado do balcão, foi na PESA, foi na Britânia, que eu aprendi, de fato, como que é a vida de uma corporação. E você se envolver nesse dia a dia, você se envolver no negócio da empresa, você entender que aquilo é um organismo vivo e que aquilo tem várias variáveis de várias áreas, várias necessidades que você precisa preencher, eu acho que me preparou de verdade para prestar uma consultoria de alto nível, né? Eu acho que foi uma grande escola para mim isso. E indo, né, dentro dessa linha de pensamento, eu entendo que cada vez mais é importante os prestadores de serviço entender de fato qual é a real necessidade dos seus clientes. Por exemplo, né, muitas vezes o cliente não está buscando técnica. Muitas vezes o cliente tem a técnica já. São grandes advogados que estão sentados nas cadeiras dos departamentos jurídicos. Às vezes o que ele precisa é de fato de força de trabalho. Ele não quer uma palestra, ele quer uma força de trabalho, ele quer alguém que sente do lado e que trabalhe junto. Eu fui forjado também dentro do mundo corporativo bem... como é que eu vou dizer assim, mais old school, né? não muitos requisitos de cautela, vamos dizer assim, né? Tanto na Paraná Equipamentos quanto na Britânia, era um mundo mais bruto, é um sistema mais bruto, não é um sistema muito sofisticado, não é multinacional, onde tem todos aqueles critérios de cautela, não. É empresa de dono, que o dono ele tem uma série de visões, e o trabalho do jurídico, do compliance, muitas vezes, é viabilizar de forma legal aquele sonho, é fazer aquilo acontecer. Então você acaba sendo forjado num mundo onde o resultado ele é extremamente importante. Então quando você falou assim, segunda-feira vai estar pronto, cara, segunda-feira vai estar pronto, não tem conversa, segunda-feira vai estar pronto, porque a gente foi forjado assim. Então acho que essa percepção, eu queria trazer para essa mesa de discussão exatamente isso, né? Quanto é importante hoje, né, um escritório de advocacia ou uma consultoria que seja entender, né, qual é a real necessidade de vocês, né, onde que de fato ele vai agregar valor dentro desse contexto, porque vocês vivem diariamente as dores do negócio, né? O prestador de serviço precisa se envolver nessa dor também e sentir essa dor junto. Uma das coisas que me desmotivava no início da carreira jurídica era aquele argumento de que a advocacia é um trabalho de meio e não é um trabalho de resultado. Eu nunca acreditei nisso, eu não acredito nisso até hoje, né? Eu entendo que se você não se compromete com o resultado, se você não assume risco junto com o teu cliente, você não está comprometido com aquele resultado e a chance de você ter êxito é muito pequena, né? Queria que vocês explorassem um pouquinho essa visão, aí pode escolher quem começa, por favor. Muito bom. Bom, eu entendo assim, Eduardo, para o jurídico contratar um escritório que tenha esse perfil, já vou chegar no perfil, tem que ter um passo antes, o próprio jurídico conhecer o negócio, né? O André falou agora há pouco, né, do especialista, né, o que vira generalista, né? O meu primeiro diretor jurídico, ele dizia assim que os advogados internos tinham que ser especialistas em generalidades. Eu já digo que, além disso, os advogados internos têm que ser especialistas na empresa. Então, a gente precisa conhecer profundamente o negócio que a gente faz, né? Então, assim, eu não estou ali, enquanto jurídico, para construir papel, para fabricar papel, né? Eu estou ali para fabricar eletroeletrônicos. Então, minha advogada da área de contratos, ela vai para a fábrica. Né, vai para a fábrica para ver o que é uma injetora, porque se ela está fazendo um contrato de compra de uma injetora, ela tem que saber o que é. Claro. Uma transpaliteira, né, uma extrusora, né, assim, que não são coisas do nosso dia a dia, vamos dizer assim, né? A trabalhista vai para a fábrica também, vai lá verificar, e assim a gente tem feito com todos os advogados da área, indo conhecer o cliente e, né, saindo do jurídico, né? Eu tenho esse projeto, né, do jurídico saindo do jurídico. O jurídico, além de trabalhar com porta aberta, tem que ir
aos clientes, de se fazer presente, inclusive nas negociações. Então, a gente está acompanhando desde o começo. Então, para que a gente possa exigir que o nosso prestador de serviço tenha essa mesma... na hora da gente contratar, a gente precisa exigir que o nosso prestador de serviço também queira fazer isso. E aqui eu digo que até... Esse perfil ele é bem diferenciado. A gente não encontra, não sei se o André tem essa percepção, mas se a gente for passar a régua aí no mercado, poucos escritórios efetivamente se dispõem a conhecer o cliente. E assim, isso é uma pena, isso é lamentável. Por quê? Porque fica naquela coisa que a gente aprende na faculdade, né? Dai-me os fatos, dar-te-ei o direito. Então, assim, me dá aqui, me conta aí o que foi, me passa a documentação e deixa aqui que eu faço. Não, vem aqui discutir comigo. E tem essa coisa assim, não, mas eu que sei. Eu falei assim, você que sabe, você é o especialista, mas eu quero contribuir com isso. Claro. E a gente vê muita resistência ainda nisso, sabe? E eu não estou falando só de resistência, assim, vou sair do meu escritório, da minha casa, se eu trabalho em home, né, o advogado, e vou ter que ir num chão de fábrica, botar um sapato de segurança, um protetor auricular, né, uma farda, né, como diz lá em Manaus. Mas, enfim, eu vou ter que fazer tudo isso, assim, já não quero. E ainda mais ter que, né, conhecer, ficar discutindo com o advogado interno. Então, assim, isso é lamentável, que ainda a gente tenha profissionais que se dizem, né, sou advogado empresarial, atendo empresa, tal, e que não tenham esse perfil. Então, assim, o que a gente busca realmente é esse perfil de imersão, né? O prestador de serviço tem que conhecer tão bem o negócio quanto nós conhecemos e trabalhar nessa parceria. Eu não tenho dúvida. Eu acho que essa interação escritório-empresa ela é fundamental. Não existe não existe sem o outro, e é uma parceria que faz a coisa dar certo. E o êxito depende, né, da sincronia entre os dois. A experiência que você teve, Edu, de sair da empresa e ir para o escritório, é a mesma experiência que eu tive vindo de escritório para a empresa e que eu considero fundamental para qualquer um dos dois lados. Então, eu saio da faculdade querendo trabalhar em escritório, vai fazer um estágio em empresa antes. Não, mas eu quero empresa, faz um estágio, né, num escritório para você ser melhor depois na empresa. Né, eu considero essa junção de fatores, um entendendo a dor do outro. Né? Quando você está no escritório, você fala, essa visão empresa, do outro lado, né? É sensacional e é fundamental, porque você está lá no escritório e fala, mas uma empresa desse tamanho está reclamando aqui dos meus honorários. Ele esquece que existe uma coisa chamada budget. Então, o famoso budget. O famoso budget. Então, prestação de contas. Exato. E aí você tem um choque cultural, e claro, depende de época, mas no meu início que eu entrei, então fui trabalhar em escritório japonês, que é a primeira recomendação que eu recebi quando eu fui para lá, de uma outra pessoa que me indicou e que não trabalhava lá, não era do meu chefe. Então, ele falou assim, André, 2 conselhos. Seja o primeiro a chegar e o último a sair. E vai sempre de terno e gravata. Então, você começando ali, você quer... E foi o que aconteceu. Sempre, todo dia de terno e gravata, era o primeiro a chegar, o último a sair. Essa história de primeiro a chegar, o último a sair, quer dizer, ele não tem fundamento nenhum no mundo de hoje, principalmente quando você fala de home office. Muitas empresas têm uma parcela em home office. Você não é o primeiro a chegar nem o último a sair. Você nem sai nem chega. Você já está, né? Claro. Você está e você fica. Exato. Então, é uma mentalidade antiga, que ela não leva em consideração a produtividade. Né? Mas era outra época e é outra cultura. E sempre vai de terno e gravata, isso ficou comigo, né? E ficou, e mesmo quando eu cheguei no Boticário, que não era grupo ainda, eu ia trabalhar todo santo dia de terno e gravata. Era o único. E já era conhecido, porque eu já sou alto. Até alguém colocar o jurídico sem gravata. E assim, o pessoal falava, e passava diretor na minha frente e falava, André, eu vou comprar uma calça jeans para você. Eu falei, eu compro que no fim de semana eu uso. E sempre de terno e gravata. Em algum momento, até conto uma história interessante, eu fui num casamento, uma vez nessa época, eu fui num casamento domingo durante o dia, era almoço. Terminou o casamento, voltando para casa, minha esposa falou, vamos passar ali no supermercado comprar leite. Maravilha, vamos lá.
terno e gravata, domingo, subindo a esteira rolante, assim, passou um colega que era o que mais fazia bullying por eu ir de terno e gravata. Ele olhou e falou, não é possível, até domingo no supermercado, né? E a gente se matava de rir, mas aconteceu, foi uma coincidência. Aí eu fui tirando a gravata, né? Fui tirando a gravata, não uso mais gravata, há muitos anos que não uso gravata, só efetivamente se eu tenho, sei lá, uma reunião em Brasília com algum órgão, com alguma coisa que justifique, mas não requer. E nem paletó. Hoje faz tempo, agora eu trouxe aqui, né, para vir com o paletó, mas mesmo mal paletó, sabia você que nós estamos de podcaster hoje. Me enganaram. Mas é interessante como vai mudando, e hoje, olhando para trás, eu vejo o quão errado é, né? Até porque você, como jurídico interno, que é o que a gente estava comentando aqui, a gente não presta um serviço para as áreas, a gente já nem chama mais de área cliente, são áreas parceiras. E a partir do momento que eu, como interno, eu começo aí de terno e gravata, meio que eu já estou dizendo, ó, eu sou o doutor, né? É uma linguagem corporal. É uma linguagem corporal, então você também não deixa que as pessoas se aproximem. Isso. Então você também vai aprendendo essas nuances, muitas vezes na base da porrada, mas eu me sentia bem. Também você tem que se sentir bem. Tem um advogado da minha equipe que adora ir, né, de paletó, e tá tudo bem, não tem problema. Claro. Mas você tem que saber o público que você está. Então você está lá, você vai visitar a fábrica, não vai de terno e gravata, né? Vai normal, né, com tênis de segurança, etc., mas vai normal, para você conseguir se integrar. Né? Sem dúvida. Para conseguir se integrar. E aí o melhor feedback que eu recebi recentemente de uma dessas áreas parceiras, a gente faz todo ano ali, a gente chamava de pesquisa de satisfação, aí mudou, não era mais pesquisa de satisfação, era pesquisa de serviço, para saber como é que a gente está, SLA e etc., como é que a gente agrega valor ao negócio e como é que a gente sempre pode melhorar. Né? E há muitos anos a gente faz. E a diretora entrou em contato comigo e falou, André, vai ser um prazer, vocês são super parceiros, né, tal, posso responder. Mas posso dizer o que eu estou sentindo? Eu falei, claro, né, vai ser. Eu acho que vocês não deviam mais fazer pesquisa de serviço, porque não é um serviço que vocês prestam, vocês são nossos parceiros. O que interessa no final é o resultado. Então, olha que bacana, né, que uma coisa que parece que ali do dia a dia normal, você vai aprendendo muito com isso. Né? A troca entre o time, a questão de confiança, a gente tem um time ali sensacional. Você falou de time, assim, não dá para se queixar. Aliás, eu não seria quem eu sou se eu não tivesse um time forte que eu tenho hoje e pessoas que eu admiro que estão acima de mim, né? Eu acho que é tudo isso. E olhando, me espelhando em vários escritórios que realmente têm essa parceria e que conseguem fazer, agregar isso. Então, a experiência dos dois lados é sempre válida. Quando a gente consegue juntar os dois, claro que tem gente que nasceu para escritório, não adianta brigar, não adianta, mas eu quero. Não tem perfil, né? Às vezes não tem perfil. E o contrário também é verdadeiro. Exatamente. Você tem um super perfil para a empresa e não necessariamente consegue se dar bem no escritório. Então, cada um também tem que conhecer o seu perfil, mas a experiência nos dois é muito válida. É isso. Você sabe que um dos temas que foi falado aqui, que eu acho que é bem interessante a gente abordar, quando a gente fala em perfil de escritório, mas mais em perfil de empresa, quando a gente se relaciona com vocês, a gente percebe uma preocupação muito grande na prevenção. E ir ao chão de fábrica, né? Conhecer o negócio do cliente, conhecer o seu próprio negócio, diz muito sobre prevenção. Né? Você falou dos japoneses dão aula disso. Né? Na pandemia, talvez algumas das poucas empresas que já tinha pandemia na matriz de risco eram empresas japonesas, porque eles andavam de máscara nos aeroportos e a gente muitas vezes acabava fazendo bullying, etc., dizendo, olha lá, o que estão fazendo? Claro, já se imaginava que poderia acontecer algo ou que ali, obviamente, é um ambiente muito mais suscetível a uma doença respiratória, por exemplo. Mas algo que a gente percebe é que isso, e a gente conversa muito sobre isso no escritório, nós temos um projeto, inclusive, que faz parte do planejamento estratégico desse ano, de verticalizar ainda mais o conhecimento dos nossos clientes. Né? Nós somos um escritório que busca sempre conhecer, então quando nos passa uma demanda a gente tenta entender o histórico, conversa, etc. Mas ir no cliente, conhecer a fábrica, conhecer muitas vezes, faz parte do próprio escritório solicitar isso, porque às vezes a dinâmica do dia a dia é tão difícil que a gente não consegue fazer isso, vocês não conseguem parar um tempo para isso, a gente não consegue. Mas é importante pelo seguinte, isso traz algo que a gente tem buscado dentro do escritório e que acho que vocês buscam no negócio de vocês o tempo todo, que é a previsibilidade. Nós, seres humanos, gostamos de previsibilidade e o jurídico ele tem que dar esta segurança. O jurídico é muito mais hoje um gestor de risco,
para viabilizar o negócio, porque você não diz sim ou não, você mostra o risco. Né? Você está nas 4 linhas e você mostra o risco de ir até o limite da linha e não ultrapassar a linha, de ir um pouco, né, aquém da linha, e isso o gestor é que vai saber se é mais conservador, mais ousado e etc. Mas acho que esse é um perfil muito importante, e conhecer o negócio traz muito disso. Dessa gestão de risco, dessa avaliação da probabilidade. Então você falou, a minha advogada trabalhista vai visitar a fábrica. Claro, ela vai ter uma visão da probabilidade dos eventos de acidente do trabalho ocorrerem. Vai dizer, poxa, isso aqui é um negócio que pode acontecer um acidente. Já vou sugerir ali, talvez a área de operação, que faça alguma coisa, porque na empresa que eu estava aconteceu. Então, essa visão do negócio é algo que eu acho que traz uma previsibilidade incomum à maioria dos departamentos jurídicos, né? E dos próprios escritórios que se relacionam com esses departamentos. Sim, eu tô absolutamente feliz de estar fazendo esse episódio especificamente, porque, primeiro, eu sou absolutamente apaixonado pela indústria. Eu entendo perfeitamente vocês, né, essa vida dedicada a esse perfil de negócio, porque a indústria realmente ela é apaixonante. Quem vive indústria de forma intensa, né, quem fez inventário, quem participou de parada de linha, de manutenção de linha, essas coisas, tudo isso é extremamente encantador, porque eu costumo dizer que a indústria é como se fosse uma grande orquestra. Tudo tem que estar funcionando em harmonia, e é muito legal. Então, sempre que um cliente me convida para conhecer uma linha, eu vou com o maior prazer, né? Eu adoro entender a lógica, né? Eu acabei virando uma pessoa absolutamente condicionada por processo, e isso é um pouco do que eu trouxe também para dentro do modelo de gestão do escritório, que eu consegui agregar naquilo que a gente já tinha, muito bom. Mas eu costumo ver o nosso negócio dentro, apesar de ser uma prestadora de serviço, a gente vê toda a nossa prestação de serviço é orientada por processo, por SLA, por prazo, por momentos, né? Você saber dentro, principalmente da consultoria, né, em que fase do projeto, que cada projeto dentro do escritório está. Então isso para mim foi uma grande escola, né? E esse movimento, né, que a gente tem estimulado, que o Pironte tem estimulado dentro do escritório, da gente estar cada vez mais dentro do cliente, também vai fazer com que o nosso time construa um conhecimento que vai ser fundamental para a carreira deles de forma geral, né? Eu acho que isso o que eu mais amo em fazer consultoria é ter a possibilidade de conhecer vários tipos de negócio. Então eu já atuei em petroquímica, eu já atuei em empresa de eletroeletrônica, eu já atuei em empresa de cosmética, eu já atuei em vários tipos de negócio, e isso trouxe para mim uma capacidade de enxergar negócio de uma forma muito diferente. E de hoje, né, a gente está habilitado e preparado, maduro o suficiente para conduzir um negócio de sucesso também. Então acho que essa é uma dica muito, muito importante para todo mundo que está assistindo esse podcast de forma geral, né? Tá começando a carreira, cara, vai conhecer o máximo possível de negócio que você puder conhecer. Ah, não, você é advogado de família, penal, ok, beleza. Daí você tem uma outra linha. A minha filha, por exemplo, ela está no 2º ano de Direito. Não sabe o que é, né? Pelo amor de Deus, eu no 2º ano de Direito não queria nem ser advogado. Então, eu falei para ela, filha, vamos fazer um processo de experiência para você. Então, vamos começar no público. Faz a prova do TJ lá, vamos tentar um estágio primeiro no público para você ver como é que é a vida pública. E se você decidir nesses 2 anos aí que você vai ter de estágio, né, público, que é um negócio legal, vamos começar a estudar para concurso. Não tem problema, é uma carreira super legal. Se não é isso, aí o próximo passo é, vamos tentar um estágio numa empresa. Vá conhecer como é que é ser advogado interno, porque é uma baita de uma carreira, é muito gostoso também, é um negócio legal. E se não for isso, aí no final da faculdade vamos procurar um escritório, porque daí se você quer escritório, você já tem que estar acelerando a partir do 5º ano para ser contratado, né? Que já é um pouquinho mais difícil. Então, esse processo de experiência, a academia precisava começar a observar isso também. Né? A gente está falando, hoje todo é muito difícil contratar, né? Todo advogado, ele tem que entender de negócio, né? A gente montou a escola de gestão lá do nosso escritório para dar aula de gestão para escritórios menores, né? A gente fez esse projeto no ano passado, foi muito legal. E mostrou o quão carente nosso mundo dos negócios, né? O mundo jurídico, o mundo dos escritórios de advocacia é carente em relação ao conceito de gestão. Aprender a fazer gestão orientada por processo, saber que tudo tem uma etapa, cuidar do financeiro, cuidar da experiência do cliente. Funil de venda, ou seja... Funil de venda, os negócios assim, sabe? E a experiência do cliente. Porque você pensa assim, ó, se a Cláudia é minha cliente, certo? Se eu não consigo emitir uma nota fiscal para você na data certa, dentro do teu processo... Nossa.
como é que eu controlo todo o meu outro processo? Qual é a experiência que eu tenho para o cliente? Você vai olhar e falar assim, pô, o cara não consegue tá ali no contrato, qual é a data, qual é a janela, quando que eu pago, tá tudo certo, ele não conseguiu observar isso, ele vai observar os detalhes do meu caso, da minha situação. Né? A questão do faturamento, ou seja, cada empresa trabalha com faturamento diferente, com um pagamento diferente, etc. Pensar na experiência do cliente é algo bem importante. Precisa vivenciar, né? Quando você está em empresa, você tem que vivenciar toda a jornada do cliente, né? Ter o cliente ali no centro. Eu mesmo faço compras, às vezes, de produtos de Boticário ou de outras marcas pelo e-commerce normal. Né? Eu faço, hoje a gente tem ali o Omnichannel, você compra na internet, retira na loja e tal. E isso é importante. Eu já senti alguns problemas ali, que daí eu trago de volta para casa e falo, meus filhos, a minha filha é a mais usuária de produtos e ela critica essa válvula, essa coisa, eu falo, dá aqui que eu vou levar para o time de qualidade, né? Claro. E assim, eu acho importantíssimo a gente vivenciar isso, a gente está dentro, mas a gente também está fora, a gente tem que olhar como cliente, né? Senão não vai. E eu acho importantíssimo isso que você traz, né? A vivência, a bagagem, quanto mais bagagem tiver, eu sou formado em economia também, eu fiz economia e direito, e isso me dá uma bagagem muito grande para olhar para números, né? A gente faz a brincadeira de advogado, né? Não traz número para mim. Eu adoro número, adoro planilha, adoro conta, adoro organização e eu acho que isso funciona muito bem. Para outras pessoas talvez não funcione outra coisa, mas acho importante ter algumas bagagens somadas, né? Que trazem uma característica específica que você vai se sobressair naquela área. Ou não, né? Acho bastante importante trazer isso. Sem dúvida. Eu destaco também algo que você falou, Eduardo, da gente estar vivendo na indústria, e eu, né, tenho 25 anos de indústria, né, porque as minhas 2 experiências de corporativo foram indústrias. Porque para o departamento jurídico a gente aprende muito trabalhando na indústria, porque a indústria, como você falou, é cheia de processos. E a gente consegue quebrar, né, esse viés inconsciente, essa crença limitante que o jurídico não pode estar em números. Sim. Que número não é de advogado. Porque se eu gostasse de números, eu não ia estar fazendo direito. Né? Então, eu aprendi já há muito tempo, né, replico isso. Esses dias encontrei o diretor que me ensinou isso no happy hour, ele já está aposentado, e falei assim, olha, eu aplico até hoje jurídico em números, porque ele era uma pessoa que ele era diretor de qualidade. Né, e estava ali como vice-presidente e acabou que o jurídico ficou abaixo dele. Então, assim, a gente aprende que a gente pode aplicar alguns conceitos, né, de indústria, né, um Kaizen, um Kanban, né, a gente pode aplicar dentro do jurídico e quebra essa ideia, né, da gente também muitas vezes se comportar dentro do jurídico em relação aos clientes internos, aos parceiros internos, porque não, só me passa aí que deixa que eu faço aqui. E ao invés de trabalhar junto e entender, né, o problema junto e estar ali assumindo o risco junto, porque o que a gente mais responde por dia é qual é o risco. Qual é o risco disso? Né? E daí, então, ok, se o risco foi assumido pela empresa, a gente vai estar ali junto. Então, é bem bacana isso da gente conseguir se colocar como jurídico da indústria nessa posição assim de que o jurídico está em números. Hoje é inconcebível se perguntar para qualquer advogado, assim, pelo menos ali da minha equipe, quantos processos você tem aqui na área trabalhista? A pessoa tem que saber, porque ela apresenta todos os meses. E isso é bem bacana também em relação às outras áreas da empresa, porque eles também passam a admirar o jurídico. Quando você vai falar no financeiro em uma planilha, você apresenta uma planilha, também você já... Não, o financeiro ele só trabalha com planilha, então eu já estou falando na língua dele. Né? Você faz uma apresentação também na língua da pessoa para quem você está apresentando, para o seu interlocutor. E a gente tira um pouco aquela coisa que a gente, né, aprendeu na faculdade, que a gente aprendeu na faculdade de se comunicar com quem? Com o juiz e com a outra parte, né? Que também é advogado. Então, a gente tira o juridiquês e acaba assim, né, se inserindo mais na cultura da empresa e acaba tendo essa permeabilidade entre as áreas que a gente precisa tanto. Infelizmente, como vocês disseram, a gente não aprende isso na faculdade. É a vida que ensina. E às vezes nem na vida de escritório, né? Porque ainda tem muito escritório que tem a impressão que o jurídico de empresa é aquele que só cuida de número de processo, né? E faz ali a ponte entre uma área interna e
o escritório. Não é a forma que a gente enxerga. Aliás, o nosso contencioso ali é minúsculo comparando, né, proporcionalmente ao tamanho da empresa, porque a gente tem um preventivo muito forte. A gente está junto com o negócio, a gente ajuda a criar. Então, para a gente, o preventivo, e a gente tem números também, a gente trabalha muito com números, seja consultas, contratos, propriedade intelectual, tudo com eficiência, saber o que está dando certo, o que não está dando certo e tal, para a gente poder evitar o contencioso. Claro. Né? O contencioso nem está debaixo de mim. A gente tem hoje lá 2 diretorias. A diretoria que eu tenho a satisfação de ser o head é a diretoria de negócio preventivo. Claro. E tem uma outra diretoria, que é a diretoria também jurídica, que cuida do contencioso, cuida do tributário, que aí tributário não é a minha praia, né? Cuida do tributário, contencioso, societário e outros temas. E o trabalhista tal também com a outra diretoria. Então a gente trabalha muito em conjunto, é um só jurídico, mas com os papéis muito bem estabelecidos, né? Acho bem importante essa tua fala também, para a gente trazer isso. Muita gente que não tem essa vivência de jurídico interno nem entende o que significa isso, né? Por que vocês têm tanta gente lá dentro? O que vocês fazem, né? Por que não contratam um escritório? Não é mais barato, né? São as perguntas que a gente sempre escuta. E essa visão, né, de você ter um jurídico com esse viés de gestão, de estar acoplado à realidade da empresa, na minha opinião, é a única forma de desconstruir aquela visão de que jurídico é custo. Então, existe uma visão antiga, né, de que o jurídico ele é um custo, é um mal necessário. A empresa precisa ter jurídico para não ter problema. Eu acho que hoje o jurídico é muito mais do que isso, né? O jurídico ele é um viabilizador de sonho. Eu costumo dizer isso, é um viabilizador de sonho. Porque o empreendedor, né, quando a gente está falando de empresas, né, onde o dono está na operação, por exemplo, ele tem uma visão e ele precisa saber se aquilo é juridicamente viável e ele precisa saber o caminho para que aquilo seja feito com o mínimo de risco jurídico possível. Porque o contencioso por si só, ele é um problema porque numa briga judicial os dois lados perdem. Então a gente tem que tentar fugir o máximo possível do contencioso para não deixar que, né, uma autoridade judicial lá vá decidir, às vezes, uma coisa que é absolutamente fundamental para a companhia. Então, esse trabalho preventivo, na minha opinião, é a forma da empresa, do jurídico, na verdade, conseguir construir essa visão positiva em relação a números, de forma geral. Dizer assim, eu economizei para você tanto, eu deixei você fora de um risco que poderia chegar a tanto. Eu acho que, só que para isso, o gestor jurídico precisa se preparar para conseguir enxergar dessa forma, de fugir um pouco, porque o jurídico, eu acho que o conhecimento jurídico hoje, a gente fala isso muito dentro do escritório, a técnica jurídica para o nosso time hoje é uma premissa. É o mínimo que você precisa ter para estar dentro de um grande escritório. Exatamente. O currículo ser muito recheado ou não, essa é uma premissa. É uma premissa. É uma premissa. Para você estar num grande escritório, para você estar num grande departamento jurídico, você tem que ter um conhecimento jurídico. Ponto. Agora, o diferencial é o quanto você se engaja no negócio. No nosso caso, para o nosso time, a gente costuma dizer, o teu diferencial é o quanto você vai se engajar no problema do cliente. Esse é o diferencial. Isso é que vai mostrar que você é um profissional diferenciado. Quando a Cláudia ligar, fala assim, eu quero que o fulano de tal me atenda lá, porque ele é um cara que entende meu negócio. Isso é um diferencial para o profissional jurídico hoje em dia. Não. Perfeito. Quando você fala de cliente, né, você está falando da empresa, mas você pode ir além, né? Assim como a gente não olha a área como cliente, eu olho o cliente efetivamente, o consumidor lá na ponta, e todos os parceiros de negócio e fornecedores, esses são os meus clientes, não é a área de marketing, não é a área do internacional. Então, o escritório também, né? Olhando o cliente lá na ponta. O cliente do seu cliente. O cliente do cliente, né? E aí que você realmente vai fazer a diferença. Com certeza. Ainda mais hoje, né? Em que tudo é voltado para a experiência do cliente. E você pode utilizar esse termo, a experiência do cliente interno, a experiência do cliente consumidor final, que está lá na ponta, do fornecedor, né, vamos dizer assim, do stakeholder ali, né? E a gente o cliente tem que estar no centro. Né? E é engraçado isso, porque a gente tem esse perfil. Isso é muito positivo o que você falou, André. Daqui a pouco eu vou voltar na questão da simetria de informação, que eu acho que o jurídico tem um papel importante nisso. Mas viver o cliente do cliente é fundamental porque você se coloca como cliente. Então, por exemplo, lá no escritório a gente tem um pouco desse perfil, né? Nós almoçamos pelo menos 3 vezes por semana no Madeiro. Esses dias eu comprei um mixer, da Britânia. Né? Produto do Boticário, eu nem preciso falar o quanto entra. Mudando o escritório agora, todas as TVs são Philco. Todas as TVs são Philco. Os
móveis são do Maroc, né? E da Móveis Campo Largo e da Simetria. Então, produto Boticário nem preciso falar, porque a minha esposa é uma admiradora, uma fã do André, porque trabalhou com ele muito tempo, né? Foi advogada do Grupo Boticário. Por muito tempo, acho que entrou quando era Boticário ainda, nem grupo era. Era Boticário. A gente está falando muito aqui de indústria tal, e Boticário, mas a gente não é indústria, e também não é loja, e também não é e-commerce. Vocês são muita coisa. A gente é muita coisa. Vocês são muita coisa. Eu entrei lá quando a Ana trabalhava com a gente lá, a gente era monomarca, monocanal, monofábrica, era mono tudo. Né? O jurídico, a gente estava em 6 pessoas lá. Hoje a gente é multimarca, multicanal, multi tudo, né? Sim, multinacional. É isso. A gente é tudo. A gente está com 3 fábricas, mais de 8 escritórios, 8 CDs e centro de distribuição, né? A gente vende no e-commerce, tem venda direta, tem loja, tem serviços financeiros, né? Serviços para os franqueados, serviços digitais para o varejo. A gente tem uma gama de coisas que, se a gente não for não tiver capacidade de se reinventar como jurídico, inclusive, sim, sem dúvida. Sempre a gente não está, cada ano que passa a gente está numa empresa diferente. Não, a empresa que eu comecei há 17 anos atrás não é a mesma empresa. Tinha 2.000 funcionários. Eu era o 1889, que era o nome do meu crachá. Agora a gente já está em mais de 20. Né? Então, a coisa muda, a dinâmica é diferente. Então, é importante também ter essa capacidade. O currículo é a base de tudo, mas é importante as pessoas se reinventarem, estudarem. Aí vem inteligência artificial, e aí vem não sei o que, tudo. E você tem que estar preparado para esse mundo novo. E essa vivência te permite essa parceria, que é onde eu ia chegar. Então, eu estava falando ali de algumas empresas, a nossa internet é da Liga, ou seja, a gente tem ali, e essa vivência é uma vivência natural. A gente acaba não forçando esse relacionamento, mas quando a gente vê a internet é da Liga, quando a gente vê o produto é Boticário, o produto é Britânia, né? Então a gente Filco, nesse caso, né, do escritório e tal. E isso é tão legal porque nos faz ter um relacionamento diferente com o cliente. Me lembro uma demanda que eu tive recente com vocês e que eu estava conversando com a Thaisa, que também é outra advogada. Se eu for falar da tua equipe, você sabe que eu sou fã, da equipe da Cláudia também, tem muita gente boa junto com vocês, né, o tempo inteiro, mas a gente se coloca como parceiro, né? E eu me lembro discutindo com a Thaisa um caso, ela falava, Pironte, faz sentido para você? E eu devolvia para ela, e faz sentido para vocês? E podemos tocar dessa forma? Porque não é só o que o direito diz, não é a forma como a gente vai viabilizar fazendo sentido para o cliente. Porque se não fizer sentido para o cliente, lá na ponta, eu como cliente do cliente, né, eu tendo uma televisão da Filco, talvez não me sinta satisfeito em razão do processo que está por trás dessa... Então isso eu achei que isso é cíclico. Talvez a gente não perceba isso, porque a gente acaba vivendo muito o nosso mundo, né? Mas essa redução dessa simetria de informação que está ao longo do processo, ela só acontece com essa vivência. E essa redução da simetria de informação, eu falo muito quando eu falo de gestão de risco, é essa redução da simetria de informação que faz com que a gente seja mais preventivo e menos repressivo, contingencial. Por isso, por exemplo, no nosso escritório, a gente tem um escritório eminentemente consultivo, temos uma área importante de contencioso, que é estratégico. A gente tem um contencioso estratégico. Por que estratégico? Quando chega no contencioso, é sinal de que ou não deu certo a prevenção, e aí há uma derrota. De alguma forma, a gente se sente derrotado, porque a gente tentou, falamos com o advogado da outra parte, tentou negociar, fomos até o limite do acordo, não deu certo. Puxa, que derrota. Porque a gente sabe que isso vai se desenvolver por mais 10 anos no judiciário, é dano reputacional, é esforço do cliente, é nosso esforço. O advogado não é mais essa pessoa que vibra com o processo do judicial, né? O advogado é aquilo que vibra quando não se torna processo judicial. E a gente precisa também reformular a cabeça, né? Mudar o mindset para que a gente entenda que essa vitória de não ir para o contencioso é o custo que o jurídico está evitando e é o resultado que o jurídico está trazendo. Porque, por exemplo, você pega uma área de negócios, uma área de vendas, né? Então, assim, tudo que o comercial vender está entrando para a empresa. Então, quem traz dinheiro para a empresa é o comercial. E, na outra ponta, o jurídico gasta.
teoricamente. Mas o que a gente tem que mostrar é que o jurídico tem que deixar de ser um centro de custo para ele ser um centro de resultado. E como que ele vai ser um centro de resultado? Né? Quando ele evita, né, uma demanda judicial, que ainda que a gente ganhe lá no final, mas o que você gastou de homem-hora? Nunca né? fecha a conta. Você, de custas, né, de honorários, de advogado, seu advogado. Né? Então, assim, sempre tem um custo nisso. Então, assim, quando a gente deixa de gastar, a gente está trazendo dinheiro para a empresa, né? Tá evitando que a empresa gaste, tá tendo um resultado positivo e saindo daquela pecha ali de que o jurídico é centro de custo, não, o jurídico é centro de resultado. Puxando essa linha para a questão até do compliance, né? Eu tenho 20 e poucos anos de compliance e eu comecei no compliance lá atrás, onde o compliance era o grande inimigo do comercial. Então tinha sempre essa visão, né? O combate do compliance com o comercial. O comercial queria fazer tudo do jeito deles e o compliance queria impor as regras. E eu acho que hoje uma coisa que a gente tem dentro do escritório que permitiu, né, a gente ter esse destaque que a gente tem hoje dentro do mercado de compliance é o fato da gente enxergar o compliance de forma muito madura também, né, de olhar que existem as regras, existem as melhores práticas, mas o negócio precisa rodar. O negócio precisa dar certo. Então, essa visão antiga de que a empresa precisa se adequar às melhores práticas de compliance não existe mais e é coisa de quem está começando a vida do compliance. Porque quem já vê de forma madura entende que é o compliance que precisa se adequar à cultura da empresa e, de uma forma inteligente, implementar medidas de proteção e de gestão de risco para que as coisas aconteçam dentro da legalidade. Ponto. Então, assim, essa visão do jurídico e do compliance inviabilizador de negócio, ela acabou já, ela não existe mais, né? Ela não pode ser mais perpetuada. Né? Bom, eu falei para vocês que a gente começava e voava, né? Nós já estamos próximos do final. Antes da gente passar as considerações finais de vocês, eu queria trazer um tema aqui que me parece que na indústria ou num cenário multifacetado, né? Multibusiness. Multibusiness, é importante a gente discutir. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu sei que vocês têm times específicos para isso. Não sei se isso está alocado hoje dentro do jurídico ou não, mas acho talvez seja uma opinião muito mais pessoal hoje, né? Não precisa entrar na questão do negócio da empresa, obviamente, mas eu queria falar um pouquinho sobre o ESG, né? Que é um tema que tem muita força hoje. Se a gente for pensar nos pilares do ESG, individualmente considerados, sem dúvida nenhuma, todas as empresas, ou a maioria das grandes empresas preparadas como vocês, já tem, né? Eu sei que hoje, por exemplo, o Boticário tem ali uma área, até converso bastante com a Flávia sobre isso, não sei como é que isso está dentro da Britânia, se está dentro do jurídico ou não, mas é interessante, eu queria entender, até na própria OAB, como é que vocês discutem isso dentro do mundo corporativo, como é que vocês estão vendo isso dentro das empresas? Vocês acham que este é mais um tema daqueles que talvez haja um investimento tópico em cada uma das dinâmicas do E, do S ou do G, ou vocês acham que isso vai realmente ter um impacto relevante no contexto global do ESG dentro das empresas? Bom, vou responder da OAB e vou responder da Britânia. Realmente, a gente começou a fazer um movimento na empresa, a gente não tem um departamento só para isso, mas a gente tem Comitê ESG, Planejamento Estratégico ESG, diversas ações em todas as áreas. E assim, independente de tudo isso, o importante é o engajamento de todas as áreas nisso. Então, porque, assim, eu estou no Comitê ESG e puxo diversas... eu tenho vários temas ali no planejamento estratégico que eu tô à frente, assim como outros colegas têm, e é bom que não tenha assim o ESG do jurídico, o ESG da fábrica, o ESG de todos nós, né? Então, assim, todos estarem engajados ali, todos terem um papel dentro do planejamento das ações que tem que fazer, do que tem que desdobrar nisso, eu acho isso que tá fazendo com que a gente acabe criando uma cultura ESG, porque na verdade o que a gente busca não é uma coisa imposta, é uma coisa que seja de cultura, né? O negócio sustentável ambientalmente tem que estar no DNA da empresa, né? Práticas sociais tem que estar no DNA da empresa, práticas de governança com ética e transparência tem que estar no DNA da empresa. Então, assim, muito mais do que uma coisa imposta, né? Vamos fazer um paralelo, assim, né? A gente está falando disso hoje até. A LGPD, né? Veio a lei lá
lá 2018, entrou em 2020, todo mundo tem que se adequar, veio. Não, o ESG é algo que tem que ser ali do dia a dia. Então, isso é bem importante. Acho que a gente está num caminho muito bom dentro da empresa em relação a isso. A gente já tem diversas práticas e estamos indo. E na própria OAB também tem essa... começou isso, né? Primeiro com a comissão do Pacto Global, até a nossa comissão fez um congresso, o primeiro congresso de ESG foi junto com a comissão do Pacto Global em 2022. Semana que vem eu vou estar também no evento da Comissão do Direito Ambiental para falar de ESG, e a nossa própria comissão, desde que a gente assumiu, a gente colocou que o departamento jurídico das empresas deveria ser um protagonista no ESG, junto com as outras áreas, mas ele tem que ter um papel de destaque, né? Até porque sabemos avaliar riscos, transitamos ali, né, no ambiental, sim, no social e na governança, claro, né, muito mais do que outras áreas. E nós aí temos, né, o projeto Chama, que é um projeto, né, focado no S, né, de contratação em diversidade, né, boas práticas de contratação em diversidade, para escritórios de advocacia e para departamentos jurídicos. A gente até está fazendo um roadshow aí em todos os escritórios aí mais importantes, né, aqui de Curitiba, para apresentar essa cartilha de boas práticas. A gente vai ter podcasts e selo, e estamos fazendo um trabalho dentro da OAB também para banco de currículos, que hoje tem só um banco de currículos de pessoas, né, com deficiência, então para abranger outras diversidades nesse banco de currículos. Então, assim, está vindo, mas a minha opinião é que isso está entrando, fazendo parte da cultura. Então, toda vez que a gente, em qualquer oportunidade, traz o ESG para a mesa, a gente está reafirmando essa cultura. A gente está, né, conversando sobre isso, e não está sendo aquela coisa, pois é, tem que fazer, mas, né, ele tem que estar no nosso dia a dia. Legal. André. Não, sem dúvida. Acho que a palavra de ordem aqui é consistência, né? Tem empresas que fazem só porque está na moda, né? E eu sinto orgulho da empresa que eu trabalho, porque desde sempre foi tratado. Nem existia a palavra ESG e já era tratado isso, seja com a Fundação Grupo Boticário, né, que é um orgulho, foi uma criação lá do nosso fundador, daria um podcast para falar, sim, de fundação. É engraçado essa pergunta hoje, porque ontem teve a premiação, né? Então vamos falar a data, né? Que estamos aqui em junho de 2024, né? A gente não sabe quando que vão estar escutando, sim, isso. Ontem saiu a premiação de Grupo Boticário como o destaque, a empresa do ano da revista Exame, né? Dentro do hall de ESG. Então, por quê? E a principal palavra é a consistência. Sim. Inclusive, foi a empresa destaque, primeiro lugar, no nosso ramo de perfumaria e cosméticos. Tá? Então, um orgulho muito grande, vem essa pergunta, né? E não é por algo que foi feito no último ano, é por algo que vem sendo feito insistentemente e constantemente. Isso não fica dentro do jurídico, nós temos uma diretoria, né, que cuida do ESG. Também a gente trata alguns temas como VS, Value Streams e Chapters, acho que não vai, é mais técnico aqui, mas engloba a empresa como um todo, né? Então é um matricial que aí tem desde o pessoal de P&D, de pesquisa, de fábrica, lá do ambiental, todo mundo entra aqui. Né? A governança é muito forte também dentro da empresa, né? Por mais que seja uma empresa de capital fechado, não é aberta, a gente tem uma governança mais forte do que muitas, inclusive, de capital aberto. Então, é um orgulho muito grande, e isso vem sacramentado ali com... Se entrarem agora, derem o Google ali, o prêmio Exame, está lá, Grupo Boticário. Bacana. Então, muito orgulho de trazer isso aqui. Eu tive a honra de participar da implementação do primeiro embrião do sistema de compliance do Boticário, e lá no começo da minha carreira. Então, faz bastante tempo que vocês estão preocupados com isso, eu acompanho. Exatamente. Sim. Maravilha. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer a presença. Eu vou passar agora as considerações finais, né? Mas da minha parte, agradecer a presença de cada um de vocês. Para a gente é uma grande satisfação. Vocês são não só colegas de profissão, mas nós consideramos grandes amigos, porque nos encontramos várias vezes, e cada vez que nós nos encontramos é sempre uma alegria. Então isso é próprio, né, de bons amigos. Então, mais uma vez agradecer pelo aceite do convite, né? Para nós é bastante relevante bater esse papo com vocês, né?
a Cláudia com toda a sua equipe, né? Transmita os nossos abraços aos grandes profissionais da sua equipe, né? E você também, André, né? Nós admiramos todos. A própria Fabiana transmita os nossos agradecimentos. Hoje ela não está mais no jurídico, né? Ela virou VP. Hoje a Fabiana é vice-presidente corporativo, e aí debaixo dela tem o ESG, o jurídico, o compliance, riscos, relações institucionais. Isso. E eu brinco, etc. A própria fundação. Tudo que não tiver um dono específico está com ela. Não, eu falo da Fábio porque a gente aprendeu né, a conviver com ela e a gostar dela, e hoje a gente vê ela lá em cima e não se relaciona mais muito com ela, mas leve os nossos abraços também. É um orgulho muito grande. Há 17 anos eu trabalho com ela. Leve os nossos abraços. Ela é ótima, acho que todo mundo está de acordo com isso. Então, Cláudia, muito obrigado, né, as suas considerações finais, depois a do André, mas já fica o meu agradecimento. E, Dudu, muito obrigado mais uma vez pela tua parceria de sempre. A gente que em cada um desses podcasts cresce como advogado, como pessoa, sem dúvida nenhuma. Com certeza, é uma experiência sensacional. Eu adoro fazer esse projeto, porque a gente tem essa oportunidade de trocar ideia, de falar um pouco também da nossa forma de atuar e ouvir esses grandes profissionais com toda essa experiência, com toda essa bagagem. Sempre agrega muito valor, né? Cláudia, obrigado por estar participando de mais um projeto nosso. Super prazer te conhecer. Eu estou muito feliz de ter participado desse episódio. Obrigado, e gostaria de ouvir aí as Bom, eu que agradeço finais. Aí, né, também somos, né, perdemos a conta já de quantos projetos, né, a gente fez com o escritório, e eu acho bem importante que a gente, e gosto muito que a gente fale de advocacia corporativa, né, vocês falaram no começo que esse podcast também é ouvido, né, por estudantes de direito, né, por advogados no início de carreira, e é importante que se tenha essa terceira via, né, que a gente na faculdade quase não teve, né, você saía da faculdade, ou se fazia concurso público, ou se ia para o escritório de advocacia. Então, quando a gente fala de advocacia corporativa, quando a gente fala como é o dia a dia num departamento jurídico, né, o perfil do advogado corporativo, eu vou ficar muito feliz se isso despertar, né, em alguém que está ouvindo a gente, né, essa vontade de conhecer um jurídico interno e se tornar um advogado efetivamente que esteja inserido nos negócios. Então, muito obrigada novamente aí pela oportunidade. Obrigada, André, por essa troca. Foi excelente hoje. Maravilha. Muito bacana. Do meu lado também, agradecer, né, o convite, a oportunidade de falar. Acho que a gente falou bastante aqui, tentando deixar uma mensagem final. A gente falou bastante de quanto mais estudo, mais sorte tenho, tal. E eu acho que a gente pega muito da própria filosofia oriental, do jeito que eles trabalham. Eu sou fãzaço, não só porque eu morei lá, mas tudo que a gente pega do Japão é pontualidade, é perfeição, é tudo. Mas tem um ponto que ele contrasta muito com a nossa cultura brasileira, que eu acho bacana as pessoas pararem para pensar, que lá é a cultura do merecimento. Né? O mérito pelo esforço, mérito pelo esforço. Inclusive, a própria palavra, a gente está muito acostumado que qualquer um de nós, um filho vai sair de casa para fazer uma prova e fala, boa sorte, filho. Você parar para pensar, não depende nada de sorte. No Japão, eles nem têm essa palavra de boa sorte. Eles falam, se esforce. Então, você pensa até dar um nervoso, né? Você fala, cara, eu me matei, faz um mês que eu estou estudando, na hora da prova ele fala, se esforce, né? Mas é isso, né? Então eu queria deixar, acho que essa mensagem para quem estiver ouvindo, não dependa de sorte, né? Faça o seu próprio futuro, né? Se esforce, né? E em japonês, ganbatte kudasai. Maravilha. Eu gosto de dizer que sorte precisa quem não sabe o que está fazendo. Eu acho que o Pironte falou dessa questão do livro da boa sorte. Esse é um livro que a gente dá como dentro do kit setup para os advogados que entram no escritório. Um dos itens que ele recebe é esse livro, que fala em relação à construção da tua sorte, né? A sorte não vem de graça para ninguém. Você não vai ganhar na Mega Sena se você não jogar na Mega Sena. Então, até esse pequeno esforço de sair de casa, agora não precisa mais, faz pelo celular, mas o pequeno esforço de você se propor a abrir espaço para a sorte é fundamental, e de fato toda pessoa de sucesso, ela não dependeu da sorte, ela dependeu do próprio esforço, com certeza absoluta. Perfeito. Maravilha. Mais uma vez, obrigado. Muito legal, pela primeira vez tivemos encerramento em japonês. Então, para vocês que, né, nos acompanham, muito obrigado mais uma vez, e sem dúvida nenhuma nos vemos no próximo PQS Master Talks. Um abraço.